Bom, eu vou então apresentar o segundo e o último vídeo aqui da parte de cálculo vetorial, finalizando a parte de gradientes ali, agora generalizando para a parte de matrizes, né? Só lembrando, a gente estava falando de gradientes de funções, funções que recebiam vetores como entrada e retornavam vetores. Agora a gente está generalizando para um gradiente de uma matriz, né? Quero determinar o gradiente, que pode ser a derivada parcial, ou eventualmente a derivada completa, né? Uma matriz, então, tá aqui, né, em relação a um vetor, para caracterizar um gradiente efetivamente aí, né, dessa matriz, né? Então, só para ilustrar aqui algumas das possibilidades, eu não vou ficar deduzindo todas elas e nem detalhando, né? O livro até traz mais exemplos do que eu vou mostrar aqui, mas aqui eu quero mostrar só a ideia, porque esse assunto é longo e abre bastante brecha aqui para deduções que também são relativamente longas, né? Então, eu vou supor uma matriz A aqui 4 por 2 e um vetor x aqui de 3 dimensões. O gradiente desse tipo de operação aqui, né, da matriz em relação ao vetor x, vai ser uma matriz 4 por 2 nas três dimensões aqui do vetor x, né? São as três variáveis, né? Então, eu pego cada elemento da matriz 4 por 2 e derivo em relação a cada elemento de x, né? Vai formar uma concatenação aqui dessa matriz em três dimensões aqui, né? Ao longo de uma determinada profundidade aqui, né? Caracteriza um elemento então chamado como tensor, né? Seria essa matriz em três dimensões. Bom, existem algumas formas de fazer isso, eu vou mostrar duas aqui, né? A primeira, então, a gente está supondo que tem essa matriz 4 por 2 e esse vetor 3 posições. Uma forma de calcular essa derivada parcial é você fazer a derivada parcial, por exemplo, né? Ou a derivada completa por meio de derivadas parciais, desculpe, né? É a derivada parcial em relação a x1, né? Então, da matriz em relação a x1. Então, cada elemento da matriz em relação a x1, ou seja, eu pego um elemento desse vetor aqui, escalar, né? Derivo aqui, então, cada elemento da matriz em relação a esse cara, vai formar uma matriz 4 por 2. Repito esse mesmo processo para x2, também é uma matriz 4 por 2. Veja que as cores aqui do preenchimento das bordas está relacionado à matriz e os vetores, né? Uma borda ficou azul aqui porque é em relação ao x1, ficou laranja aqui porque é x2 e ficou preta aqui no fim porque é em relação ao x3, mesma ideia, né? Então é uma matriz 4 por 2 e com três canais aqui de profundidade, né? É, representam essas derivadas parciais. Aí para remontar a derivada completa dessa matriz, né? A gente poderia simplesmente concatenar esses caras na profundidade e tem esse tensor, então, que é tensor de derivadas, né? Uma outra forma que se usa também, mesma matriz, mesmo vetor, né? A gente faz um reshape aqui dessa matriz, ou seja, transforma ela num vetor, né? Concatena final aqui do final do amarelo aqui com o início do azul, né? Transforma ela num vetor. E aí a gente faz a derivada em relação a x, né? Dessa matriz em relação a x como se fosse derivada de um vetor em relação ao vetor, né? Então a gente concatena na dimensão da matriz. Então em relação a x1 vai ser essa primeira coluna, em relação a x2 essa segunda coluna, todos os elementos do vetor em relação a x1, todos em relação a x2 e todos em relação a x3 que monta essa terceira coluna aqui, né? E aí isso forma uma matriz 8 por 3 para a gente redimensionar e deixar no formato tensor, que é o formato padrão para essas derivadas parciais, né? Basta a gente pegar esses dois azuis aqui, concatenar um do lado do outro, né? Pegar os dois laranjas, concatenar um do lado do outro e colocar atrás do azul aqui, né? Pegar os dois pretos, concatenar e colocar atrás do laranja. Essa seria a forma de fazer esse gradiente aí, né? A visualização desse gradiente em termos de dimensionalidade. Como eu disse, eu não vou ficar demonstrando todas as formas de fazer essas derivadas, né? De vetor, matriz, vetor, vetor, matriz em relação ao vetor, enfim, você pode dar uma olhada nos dois exemplos do livro lá para tentar ter um pouco mais de ideia de como que isso se aplica, né? Vou trazer aqui rapidamente algumas identidades que são boas e que ajudam aí, né? A gente em algumas dessas derivadas que eu vou usar mais adiante, né? Principalmente na parte de probabilidades lá, né? Então, a derivada de uma função que recebe uma matriz como entrada e devolve uma matriz, quando eu faço a transposta, é a mesma coisa do que eu fazer a derivada e depois transpor, tá?
o traço de uma função. Tudo aqui é matriz, né? Se for maiúsculo é matriz, minúsculo é vetor, né? Em negrito, né? Derivada do traço de uma função que é aplicada sobre uma matriz em relação a uma matriz é a mesma coisa do que traço da derivada. O determinante disso daqui, né? E aplicar a derivada é a mesma coisa que fazer o determinante da função. Depois fazer um traço da função inversa e às vezes a derivada. Isso aqui vai ser bem útil lá em algumas identidades que a gente vai usar lá na parte de probabilidade. A derivada da inversa da função, né, tem essa identidade aqui. A derivada de um vetor constante, vezes transposto, né? Vezes a inversa de uma matriz, vezes um outro vetor B aqui em relação a essa matriz, ela é a inversa transposta, negativa aqui, né? AB transposto vezes a inversa transposta, né? A derivada de um vetor XTA em relação ao vetor é o A transposto. Eu já tinha mostrado isso antes, né? Agora só estou formalizando aqui, né? Derivada de A transposto x em relação a x é o A transposto, né? Uma certa relação aqui com a derivada dos polinômios, no caso unidimensional, né? Derivada de ATXB em relação a x é AB transposto, né? De XTBx em relação a x vai ser XTB mais B transposto. E essa derivada aqui que é bem importante em mínus quadrados, né? A gente vai usar em algumas medidas de distância aí. A parte de probabilidade também vai aparecer, né? Derivada em relação a S de x menos AS transposto vezes W. X menos AS vai ser menos 2x menos AS transposto vezes W vezes A, né? Supondo W simétrico aqui, né? Então isso aqui aparece bastante aqui lá na parte de probabilidades, quando a gente for mexer com função densidade de probabilidade gaussiana, esse tipo de identidade vai aparecer lá e essa propriedade aqui, essa igualdade vai nos facilitar aí algumas relações, tá? Aqui eu estou supondo que W e A não dependem de S, né? Para que isso seja, seja possível, né? Essa identidade. Bom, dito isso, eu vou falar um pouquinho sobre o backpropagation e a diferenciação automática aqui, que é bastante útil depois lá na parte de redes neurais, né? Não vou entrar nessa discussão de redes neurais aqui, vou só mostrar como que isso é implementado, né? É a história da generalização da regra da cadeia que eu mostrei anteriormente para vocês, né? Então a motivação aqui é a seguinte, né? Vamos supor que a gente tem essa função aqui, x ao quadrado, exponencial, tal, 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 e a gente quer a derivada disso aqui em relação a x, tá? Como que a gente pode desenrolar isso daqui? Bom, daria para aplicar uma regra da cadeia, é, claro, a derivada é linear e tal, e aí a derivada desse cara aqui em relação a x dá essa expressão que está aqui, que é uma expressão relativamente grande, né? Se a gente for para pensar, quanto mais produtos e mais somas aqui a gente tiver, maior vai ser essa expressão, né? Cada vez fica mais difícil algebricamente, eventualmente, até fazer na mão isso aqui, ou mesmo com auxílio de um dispositivo computacional, fica bastante complicado, né? Então é uma expressão muito grande para ser determinada derivada, né? O que acontece na prática, né, é a gente usar essa história da diferenciação automática, que é a base do backpropagation. Então, a ideia disso aqui é a gente tentar explodir ali todas as operações que são feitas, né, de seno, cosseno, expoente, soma e tal, né, e tentar escrever isso no formato de um grafo, né, tentar mapear essas operações aí no formato de um grafo, e aí aplicar essa diferenciação ponto a ponto, né? Então, a gente vai, por meio da regra da cadeia, né, a gente combina essas derivadas ponto a ponto para obter uma derivada maior. E às vezes essa derivada ponto a ponto é mais simples, mais direta e mais rápida de ser calculada, né? Dependendo do framework computacional que você tem, ela é muito mais simples do que fazer toda essa conta aqui mesmo com o auxílio computacional. Então, qual que seria a ideia, né? A ideia é a seguinte: se eu tenho, por exemplo, uma sequência de operações que são aplicadas, né? Então, eu tenho uma variável x, né? Ela é aplicada uma operação, eu obtenho a, aplico alguma coisa, obtenho b, aplico alguma coisa, obtenho y. Vamos supor que o que eu quero calcular é a derivada de y em relação a x. Então, a ideia é aplicar a regra da cadeia aqui, né? E ir fazendo isso aqui parte a parte. Então, dy db, db da, da dx, combinar por meio dessa sequência da regra da cadeia aqui,
para obter a derivada completa. Aqui no meio eu posso ter inúmeras operações, né? Operações até relativamente complexas, mas a ideia é sempre tentar quebrar em termos desses termos mais simples, né? Que facilitam aí aplicar essa regra da cadeia e fazer essa, esse cálculo aqui de maneira, digamos, retroativa, né? Até chegar na variável de interesse. Então, de novo, né? Voltando para esse exemplo aqui da mesma função f de x aqui, né? Como que a gente poderia aplicar essa ideia, né? Então, a primeira coisa, eu escrevo ela no formato de um grafo, né? Então, entre a variável x, ela é elevada ao quadrado aqui, x ao quadrado, né? E eu obtenho uma variável a, né? Importante ter as variáveis intermediárias sempre quando constrói esse grafo, né? Aí eu faço duas coisas com essa variável a, né? Eu somo ela com uma exponencial de b, né? Perdão, eu aplico uma exponencial nessa variável a, né? Eu obtenho uma variável b, e aí eu somo ela com o resultado dela mesma, né? Então, somo ela, né, a variável a, com o resultado da exponencial dela ao quadrado. Aí isso aqui vai gerar uma variável c, né? Nessa variável c eu vou fazer duas coisas, né? Vou aplicar a raiz quadrada, né, que é esse primeiro termo aqui, e a outra é o cosseno dessa mesma coisa, ó, x ao quadrado mais esp de x ao quadrado, né? Então eu estou tirando a raiz e estou fazendo o cosseno. Estou obtendo duas variáveis intermediárias, c e e. Soma esses caras aqui, né? Soma desses dois caras aqui, eu obtenho a minha função f. Então, cada variável intermediária está representada aqui, ó, de acordo com a sua variável predecessora. Então, f depende de e, depende de d, né? Então, se for olhar aqui, ó, f é a soma de e é o cosseno de c, d é, é a raiz de c, assim sucessivamente, né? Então, a variável, por exemplo, se eu olhar a variável c, de quem a variável c depende? Depende de b e depende de a. Então, se eu olhar a expressão aqui, faz sentido, né? Ela é a soma de a e b, tá? E aí, se eu quero a derivada de f em relação a dx, com esse grafo aqui expandido, né? Eu posso ir fazendo essas relações por partes, tá? Então, eu vou fazendo entre pares de variáveis aqui, né? Variáveis vizinhas aqui, né? E vou voltando isso aqui até chegar na variável x. Essa que é a ideia do backpropagation lá, né? Essa característica de ser de olhar para trás, né? De voltar aí na retropropagar, né? Alguma coisa que é o gradiente aí, né? Depois mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, se eu quero df de x, como é que eu faço, né? Então, eu tenho que ir fazendo derivadas parciais aí a cada bloco aqui dessa operação. Então, por exemplo, f e e tem uma relação, né? Eu posso calcular. Bom, deixa eu ir da direita para a esquerda que está mais fácil aqui na minha sequência, né? Então, a e x são vizinhas, então eu posso calcular uma derivada de a em relação a x. Como que eu faço isso? Eu escrevo a relação entre a e x, né? A igual a x ao quadrado, derivada de a em relação a x é 2x. Posso fazer a mesma coisa para b e a. B é o expoente de a, então derivada de b em relação a e elevado a também. O c, ele está relacionado ao a, né? Ele depende de a e ele depende de b. Então eu posso calcular uma derivada parcial de c em relação a e de c em relação a b. Por ser a soma, essa derivada parcial é 1, dos dois casos, né? D está relacionado a C, que é uma raiz quadrada. A derivada está aqui. E está relacionado a C, que é um cosseno. Então, a derivada, que é o menos seno, está aqui. F está relacionado a D, né? E também está relacionado ao E, né? Dois lados aqui, como é uma soma, a derivada é 1. Né? Bom, com isso, então, eu mapeio todas as derivadas ali, né? E aí eu posso ir escrevendo uma regra da cadeia, né? Combinando todos esses caras aqui. Então, f em relação a c, né? Por exemplo, se eu quisesse obter f em relação a c, bastaria eu fazer df dd, que é essa parcela que está aqui, mais essa parcela que está aqui, df de e. Né? É, Eu também poderia escrever, para concatenar esse negócio aqui, né? O resto desse retorno, né? Então, para eu ir do f até o c,
eu preciso passar por D e preciso passar por E. Então, eu preciso fazer DF, DD, DD, DC. Então, DF, DD, DC, olha a regra da cadeia aqui, né? E DF, DE, DE, DC. F, DE, DE, DC. Somando esses dois caras aqui, eu tenho essa derivada até aqui. Se eu quisesse DF até o DB, né? DF até o DB, se eu já sei quem é o DC, DF, DC, né? Eu teria que fazer só DF, DC, DC, DB. A regra da cadeia aqui entre esses dois caras, DF, DC, DC, DB. Se eu quisesse o DF até o DA, lá em cima, lá, voltando até quase ao início, né? Eu teria que fazer, ah, conhecendo o DF, DB, né? Eu poderia fazer DF, DB, DB, DA, DF, DB, DB, DA, mais DF, DC, DC, DA. CDA. E por último, se eu quisesse DF até o DX lá, né? Seria basicamente eu pegar o DF, DA, DA, DX. Então eu vou fazendo essa regra da cadeia, né? Retropropagando essas derivadas da direita para a esquerda, né? Até chegar na variável que eu quero. Poderia parar em qualquer lugar aqui no meio desse grafo, se fosse do meu interesse, né? Mas a questão é que eu vou fazer lá do F até o DX, posso fazer com derivadas completas, né? Então, se eu quisesse determinar o df dx completo, né? Tá aqui, ele é df dA, dA dx. Quem é df dA? É essa expressão que está aqui, né? Aí, se eu precisasse qualquer outra coisa, eu poderia ir escrevendo de forma retroativa, né? Sabendo que eu conheço aqui, né? Todas essas derivadas parciais já pré-estabelecidas, que são essas aqui. Então, eu escreveria toda a minha expressão em termos dessas variáveis aqui, dessas derivadas já pré-estabelecidas. Se você for ver aqui, ó, tá tudo em função disso aí, né? Bom, então eu não vou explicar o backpropagation aqui, que não é o caso, né? Mas essa diferenciação automática aqui no formato de um grafo é extremamente importante para esse tipo de análise, tá? Bom, partir agora para a parte final aqui, então, de derivadas de mais alta ordem, né? Então, agora, o que acontece, né? Quando a gente quer fazer uma derivada, por exemplo, de segunda ordem, né? Em relação a uma variável, a gente tem uma notação, né? Como se fosse um expoente aqui, né? Tanto no operador delta quanto na variável que você está buscando a derivada, né? Então, por exemplo, esse símbolo aqui indica que a gente está fazendo a derivada de segunda ordem de f em relação a x, derivando duas vezes consecutivamente em relação a x. Poderia ser uma ordem n qualquer, né? De f em relação a x, então pode ser uma derivada de enésima ordem. Eu posso ter uma derivada de segunda ordem de f em relação a x e y, né? Isso é a mesma coisa que fazer f primeiro em relação a x e depois em relação a y. Também poderia inverter, né? Primeiro em relação a y e depois em relação a x. Isso aqui também se estende para qualquer ordem, mantém-se a mesma sequência. E tem uma matriz assim como existe a jacobiana, né? Existe o gradiente para coisas em uma dimensão, existe a jacobiana para coisas em duas dimensões ali, né? Usando derivadas de primeira ordem, né? E eu também posso montar uma matriz de derivadas de segunda ordem, né? Que é chamada matriz hessiana, né? Deixa eu dar o nome hessiana. E essa matriz, o que ela faz ela faz primeiro a derivada de segunda ordem em relação a x, na diagonal principal aqui, né? Só tenho duas variáveis para ficar mais simples, né? Derivada de segunda ordem em relação a x, derivada de segunda ordem em relação a y, na primeira diagonal dy dx, depois na segunda dx dy. Eu poderia estender ela para uma dimensão mais alta, não estou fazendo aqui, né? No livro tem lá, né? Mas é só para apresentar a definição da matriz hessiana. É, Se a gente for olhar aqui agora no caso multidimensional, a gente também pode apresentar o conceito da série de Taylor, né? E o primeiro elemento da série de Taylor, que é o elemento linear aqui, né? Eu posso aproximar uma função qualquer aqui em torno de um ponto x0, supondo que esse cara aqui fosse até um vetor, né? Estou colocando ele como escalar aqui para visualizar, né? Mas supondo que ele fosse um vetor, né? x0 fosse um vetor, ele poderia ser uma aproximação linear, né? De primeira ordem aqui, seria o f de x0 mais o gradiente de f
de x0 em relação a x menos x0. Tá? Seria o gradiente aqui, né? Seria a aproximação linear aqui em torno de um ponto x0 para qualquer dimensão. Aqui eu estou em um D, né? Mas eu poderia extrapolar isso aqui para o tamanho da dimensão do vetor x aqui. Tá? Isso vale para aproximação de primeira ordem ou para aproximação para a ordem que a gente quiser, né? Então, supondo que eu tenha uma função que entra um vetor e sai um real aqui, né? Um vetor de dimensão d, né? A gente pode fazer a aproximação pela série de Taylor multivariada aqui, né? Pensando que agora esse cara aqui é um vetor, né? Dessa maneira aqui, né? Então é um somatório infinito, né? E essa variável dxk aqui vai caracterizar a derivada aqui, né? Eu já vou apresentar um pouquinho melhor esse cara aqui, né? Mas é uma matriz de derivadas aqui, né? Com relação ao x, né? Avaliado em x0. A divisão aqui pelo k fatorial e tem esse vetor delta aqui, que é a divisão, que é a subtração, perdão, de x e o ponto x0 que a gente quer calcular, pensando que agora esse cara aqui é um vetor. Também posso apresentar o polinômio de Taylor na mesma ideia aqui, né, com o coeficiente e tal, né? Então a diferença é só que o polinômio de Taylor aqui eu vou definir a ordem, né? E a série de Taylor, então essa soma ela é infinita, né? Mas eu tenho essas duas definições aqui que eu posso apresentar, tá? Só um detalhe com relação a esse vetor delta aqui, né? Como ele está no polinômio de Taylor aqui e na série de Taylor elevado ao fator k aqui, né? Essa operação aqui ela é um pouco confusa, né? Então, por exemplo, se eu tenho o delta aqui, né? Eu estou fazendo ao quadrado, que na verdade eu estou fazendo um produto cartesiano aqui, tá? Como se fosse a operação de delta vezes esse delta transposto aqui, né? Então, ao fazer isso, o que eu obtenho é uma matriz, né? Matriz resultante aqui, né? Se for delta ao quadrado, se for delta ao cubo, esse produto cartesiano seria desse vetor com esse vetor com esse vetor na profundidade e gera um tensor, tá? Então esse cara meio que define qual vai ser a dimensionalidade de saída ali, né, daquela série de Taylor ali, tá? Eu vou tentar mostrar tudo isso por meio de um exemplo, sem entrar muito nas deduções que o livro apresenta, meio que só para mostrar a ideia, né, para vocês. Supondo que a gente quer aproximar essa função de duas variáveis aqui, né, x e y, né, x ao quadrado mais 2xy mais y ao cubo, né, aproximar em torno aqui desse ponto 1 e 2, tá? Então, para isso, a gente teria que computar aqui a série de Taylor, né? Começando a série de Taylor com o próprio valor da função no ponto, né? Substituindo 1 e 2 ali, eu obtenho 13. E eu vou precisar fazer para aproximação de primeira ordem ali, né? Eu vou precisar das derivadas parciais. Então, de f em relação a x e y no ponto 1 e 2. Então, derivada de f em relação a x, derivada parcial, né? Pode conferir aí, né? Substituindo 1 e 2, eu obtenho 6. Df dy, 2x mais 3y ao quadrado, nos pontos 1 e 2, 14. Bom, então com isso eu posso aplicar aquela primeira parte da fórmula de Taylor lá, né, que é o df12. Então aqui ó, só para voltar na fórmula de Taylor, o que eu quero é determinar esse d aqui, né, em relação ao vetor x. Então eu estou com o k igual a 1 no primeiro momento aqui, em f de x0, que é 1 e 2. Como é que é a cara desse cara? Ele vai ser o gradiente x y de f12. O que é o gradiente de x, y? É a derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, avaliadas no ponto 1, 2, que foi o que eu acabei de determinar aqui. Então, esse cara aqui vai ser esse vetor 6 e 14, ou seja, ele tem uma dimensão 1 por 2. Tá? Para partir aqui para multiplicação com o vetor delta, né? Delta não é ao quadrado, é elevado a 1, só porque o k é 1, né? Estou colocando já o fatorial aqui embaixo, então é multiplicar esse 6, 14 pelo delta, que por definição é x menos x0, é um vetor, né? Para o delta 1, y menos y0. Tá? Vetor, vetor, vetor e vetor, né? Opa, aqui não é vetor, não. Seria, como eu estou em variáveis x e y, né? Deixa eu botar aqui. São os próprios valores escalares aqui.
Seria ou 1 menos 0 ali. Essa notação aqui não vai ficar legal. Pensar x e y como duas variáveis mesmo ali nas coordenadas do vetor, né? O vetor que teria duas coordenadas x e y. Tá? Então, o x0 ali para nós é o 1, né? E o y0 é o 2. Então, substituir esses caras aqui. 614 vezes x menos 1 vezes y menos 2 vai dar esse resultado aqui. Então, eu obtive o valor inicial da função e a aproximação de primeira ordem. Se eu fosse ver qual é o plano que corta o ponto 1 e 2 aqui, né? Essa é a equação desse plano. Tá? Aproximação da função naquele ponto. Aproximação de segunda ordem. Para fazer ela, eu preciso de derivadas parciais. Isso aqui vai gerar a matriz hessiana. A derivada de segunda ordem da função f em relação a x vai dar 2, porque era de primeira ordem era 2x mais 2. Derivar mais uma vez isso aqui em relação a x dá 2. F em relação a y, então eu tenho 2x mais 3y ao quadrado. Derivando mais uma vez em relação a y vai dar 6y. Aí, seguindo as mesmas derivadas, ó, primeiro em relação a x e depois em relação a y. Primeiro em relação a x dá isso daqui, agora em relação a y vai dar 2. Tá? E aí depois é só avaliar a função em cada um desses pontos, né? Aqui como é constante, permanece constante, o y2 vai dar 12, 2 e 2. Tá? Isso aqui eu consigo montar então a matriz hessiana, né? Então essa matriz eu já vou explicar onde é que ela vai entrar nessa história aí, mas é a matriz 2, 2, 2 e 6y. No ponto 1 e 2, é uma matriz 2 por 2, então 2, 2, 2 e como y é 2, vale 12 aqui. Tá? Bom, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que calcular essa expressão aqui. Agora esse operador D2 aqui, f de 1, 2 dividido por 2 fatorial, vezes esse delta ao quadrado. Isso aqui pode ser reescrito dessa maneira aqui, ó. Essa identidade eu não estou provando, ela está lá no livro, tá? Se você quiser enxergar essa parte aqui, é só você chegar lá no livro, lá nessa seção, você vai ver da onde que vem essa igualdade. Eu estou pulando ela aqui, simplesmente mostrando para vocês que escrever isso aqui é exatamente igual a escrever o que está aqui, né? Claro, tirando esse 2 fatorial tá aqui, né? Então é aqui que entra a matriz hessiana, por isso que eu calculei ela anteriormente aqui, né? É aqui que ela entra. O vetor delta é o mesmo vetor delta de antes, né? X menos 1, y menos 2. Agora aparece a matriz hessiana aqui. E aí aqui eu obtenho essa aproximação quadrática, então, né? Para aquele ponto 1 e 2. Com isso, então, para eu fazer a aproximação até a parte quadrática de f de x, é somar f de 1, 2, aproximação de primeira ordem e de segunda ordem. Então, estou somando f de 1, 2, primeira ordem, né? E segunda ordem. Se eu fizer tudo isso daqui, o que eu obtenho é esse valor final que está aqui. Tá? Se você quiser verificar, o livro vai até a terceira ordem, tá? Eu não estou fazendo só até a quadrática, que é o que vai ser o mais importante para nós na sequência, né? E você vai ver que se você abrir essa expressão aqui, de fato você não consegue remontar ela tal qual ela era originalmente, porque tem esse y ao cubo, né? Mas se você fizesse a aproximação de terceira ordem e somasse ela aqui, né? Ao final, com a aproximação de terceira ordem, ia remontar exatamente aquela expressão. Mas, de novo, isso aqui não é tão útil para nós. Se quiser, você dá uma olhada lá, mas eu vou encerrar por aqui. Bom, para fechar, então, vale a pena fazer os exercícios 5.7 e 5.8, e isso encerra, então, esse capítulo 5 aqui de cálculo vetorial.